Então, em primeiro lugar, eu queria colocar sobre a teologia, para chegar aqui, então, o Estatuto Acadêmico da Teologia. Estamos numa casa que ensina a teologia, então, de alguma maneira, temos aqui um retrato da academia protestante, né? Que é multifacetada, tem muitas formas, dezenas e dezenas de formas, mas essa é uma delas, aonde estamos agora. Então, o Estatuto Acadêmico da Teologia. Num misto de realização pelo dever cumprido, é a minha experiência, e pelos frutos já colhidos, e por outro lado, de frustração pelo sentimento de quase nada feito nesses 25 anos que eu tive de docência, diante da grandeza do objeto teológico em sua trajetória histórica e do seu patrimônio, quando eu olhei para mim nesses 25 anos e comparei com a história da teologia nesses 2000 anos, sem contar a tradição judaica da qual viemos, né, como cristianismo. Então, quando eu comparo, claro, me dava uma frustração muito grande, né? Quem sou eu? Né? Alguns pais da igreja diziam assim: nós estamos nos ombros de gigantes, né? Ou seja, nós conseguimos ver porque a gente está nos ombros de Santo Agostinho, de Wesley, de Lutero, de São Bernardo, de Francisco de Assis, etc. Né? Então, há que se reconhecer a nossa dificuldade em discernir e articular bem os componentes básicos da teologia. Quais são eles? Fé e razão. São os dois componentes fundamentais da teologia. Sem isso não existe teologia. Fides et ratio. Fé e razão. Quer dizer, falar sobre teologia é considerar, por um lado e de início, a relação estreita e rica entre fé e razão. Caminho que foi aberto por um teólogo chamado Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, lá no século IV e V. Ele disse o seguinte: credo ut intelligam. Eu creio para entender, né? Esse processo de juntar fé e razão, credo intelligam, crer, fé e razão, inteligência, foi coroado por um pensador muito depois dele, chamado Anselmo de Cantuária, que pegou a ideia dele e modificou um pouquinho, mas que era a mesma coisa: fides quares intellectum, a fé que busca a compreensão, né? Ou a inteligência. Fides quares intellectum. Então, o Estatuto Acadêmico da Teologia passa por isso, fé e razão. A teologia, então, a teologia, para se expressar com propriedade acerca do seu objeto, não poderia evidentemente prescindir da sua coerência interna e fazer jus ao nome que tem. A teologia tem que fazer jus ao nome que tem: teologia, né? O estudo sobre Deus. Portanto, quer dizer, o nome acarreta um compromisso. O nome acarreta um compromisso. Dizemos que a teologia, então, é a ciência da fé, uma vez que busca o entendimento, ela busca o esclarecimento, ela busca o desenvolvimento por meio de uma metodologia particular, refletindo acerca daquela revelação que foi aceita e apreendida pela fé na história. Isso é teologia, como nos ensinou Karl Rahner, um teólogo católico muito importante, talvez o mais importante teólogo católico do século XX. Obviamente que a teologia, como sendo sacra doutrina, doutrina sagrada, em sua especificidade, não se encaixa nas ciências empíricas. Você não pode pegar a teologia e colocar nas ciências empíricas, porque a ciência empírica você
coloca a coisa dentro do tubo de ensaio e testa aquilo várias vezes. Testa experiencialmente aquilo lá. Conforme Bacon, Locke, entre outros. E tampouco ela também não cabe totalmente no método racionalista do Descartes. Nem o Locke, o empirismo do Locke, nem o racionalismo do René Descartes, o francês. Muito embora seu discurso rigoroso da teologia contenha tanto aspectos racionais quanto experiências de fé presentes na sua história. Então, na teologia você encontra racionalismo e empirismo, mas você não consegue definir que a teologia é empírica ou é racionalista. Totalmente. Então, esse processo de aproximação, cooperação entre razão e fé, alcança o seu ponto culminante do século XIII. Né? Esse processo que vem lá do Agostinho, né, do Anselmo, etc., vai alcançar o seu zênite, né, o seu ápice, o seu ponto culminante no século XIII, segundo acho que o Justo Gonçalves, metodista, grande historiador. Talvez seja o século mais importante na história da teologia, século XIII. O Paul Tillich pensava a mesma coisa. Então, portanto, porque aqui nós temos a síntese do Tomás de Aquino, no século XIII. Né? Tomás de Aquino, então, coroou esse processo todo, não sem antes passar por Pedro Abelardo, Alberto Magno, grandes teólogos, filósofos cristãos daquele período, ou logo antes. Então, tal fenômeno deu-se a partir da transposição do pensamento aristotélico para o mundo da teologia. O século XIII fez isso para nós. Se a gente concorda ou discorda, essa é outra questão. O século XIII apresentou para o cristianismo um filósofo chamado Aristóteles. Até então, o filósofo que reinava era Platão. E o Platão entrou no cristianismo através do Santo Agostinho, evidentemente, com um movimento chamado neoplatonismo, né? Que é um tipo de platonismo revisado, né? Através de um pensador chamado Plotino. Isso reinou até o século XIII, mas no século XIII, essa aproximação entre razão e fé e razão, desembocou no Aristóteles. Né? Então essa é a grande novidade para o mundo da teologia. De fato, Tomás de Aquino elaborou seu discurso e exposição sobre Deus, sua teologia, com base na cooperação amistosa e frutífera entre a fides et ratio, fé e razão. Ou seja, o grande mérito do Tomás de Aquino foi elaborar uma síntese que nem o Santo Agostinho tinha conseguido, nem o Santo Anselmo de Cantuária tinha conseguido. Quem conseguiu foi Tomás de Aquino. Né? Ele fez a síntese entre fé e razão. Né? Então, fazendo-a, por certo, resvalar não raras vezes em polarizações heterodoxas e nas heresias propriamente ditas, porque, claro, isso deu muito pano para manga no futuro, logo depois da morte de Tomás de Aquino. Há que se registrar que apenas 3 anos após a morte de Tomás, ele morreu em 1274, em 1277, praticamente todas as proposições afirmadas por ele foram declaradas heréticas e as obras dele foram queimadas em praça pública. Ele só foi ser readmitido ou salvo, né, sei lá, muito tempo depois, né?